Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Considerado um dos textos mais importantes da tradição hermética, a Tábua de Esmeralda reúne os princípios fundamentais da alquimia espiritual e da filosofia esotérica atribuídos a Hermes Trismegisto, o lendário mestre da sabedoria egípcia e hermética. Apesar de sua brevidade, o texto exerceu profunda influência sobre alquimistas, cabalistas, magos e filósofos ao longo dos séculos. A célebre máxima, o que está em cima é como o que está embaixo, sintetiza a visão hermética da correspondência entre o universo e o ser humano, entre o macrocosmo e o microcosmo. A obra apresenta a transformação alquímica como um processo de purificação, integração e elevação da consciência, revelando ao Grande Sínodo, Aconté, que a verdadeira grande obra acontece no interior do iniciado, com linguagem simbólica, concisa e profundamente enigmática. A Tábua de Esmeralda convida o leitor a contemplar os mistérios da criação, da unidade universal, da transmutação espiritual e do conhecimento oculto. Cada frase funciona como uma chave iniciática, capaz de abrir múltiplos níveis de interpretação filosófica, alquímica e mística. Este audiobook é uma imersão nos fundamentos do hermetismo e da alquimia espiritual, ideal para ouvintes interessados em Hermes Trismegisto, filosofia hermética, simbolismo esotérico e nos princípios eternos da tradição iniciática ocidental. Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Introdução. Temos o grande prazer de apresentar à atenção dos estudantes e investigadores das doutrinas secretas esta pequena obra baseada nos antigos ensinamentos herméticos do mundo. Tão pouco tem sido escrito sobre este assunto, não obstante as inúmeras referências aos ensinamentos em muitas obras sobre ocultismo, que os muitos buscadores sinceros das verdades arcanas sem dúvida darão as boas-vindas ao surgimento do presente volume. O propósito desta obra não é a enunciação de qualquer filosofia ou doutrina especial, mas sim dar aos estudantes uma declaração da verdade que servirá para reconciliar os muitos fragmentos de conhecimento oculto que eles possam ter adquirido, mas que são aparentemente opostos entre si e que muitas vezes servem para desencorajar e desgostar o iniciante no estudo. Nossa intenção não é erguer um novo templo do conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com a qual ele possa abrir as muitas portas internas no templo do mistério, através dos portais principais pelos quais ele já entrou. Não há parte dos ensinamentos ocultos possuídos pelo mundo que tenha sido tão zelosamente guardada quanto os fragmentos dos ensinamentos herméticos que chegaram até nós ao longo das dezenas de séculos que se passaram desde a época de seu grande fundador, Hermes Trismegisto, o escriba dos deuses que habitou no Antigo Egito nos dias em que a atual raça de homens estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão, e se as lendas forem verdadeiras, um instrutor desse venerável sábio, Hermes era e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios serviram para iluminar os incontáveis ensinamentos que foram promulgados desde o seu tempo. Todos os ensinamentos fundamentais e básicos, incorporados nos ensinamentos esotéricos de cada raça, podem ser rastreados até Hermes. Mesmo os ensinamentos mais antigos da Índia, indubitavelmente têm suas raízes nos ensinamentos herméticos originais. Da terra do Ganges, muitos ocultistas avançados vagaram até a terra do Egito e sentaram-se aos pés do mestre. Dele, obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava suas visões divergentes, e assim a doutrina secreta foi firmemente estabelecida. De outras terras também vieram os eruditos, todos os quais consideravam Hermes como o mestre dos mestres, e sua influência foi tão grande que, apesar dos muitos desvios do caminho por parte de séculos de professores nestas diferentes terras, ainda se pode encontrar uma certa semelhança e correspondência básica
que fundamenta as muitas e muitas vezes bem divergentes teorias mantidas e ensinadas pelos ocultistas destas diferentes terras hoje. O estudante de religiões comparadas será capaz de perceber a influência dos ensinamentos herméticos em todas as religiões dignas do nome, hoje conhecidas pelo homem, seja uma religião morta ou uma em pleno vigor em nossos próprios tempos. Há sempre uma certa correspondência, apesar das características contraditórias, e os ensinamentos herméticos atuam como o grande reconciliador. O trabalho de vida de Hermes parece ter sido na direção de plantar a grande semente da verdade, que cresceu e floresceu em tantas formas estranhas, em vez de estabelecer uma escola de filosofia que dominaria o pensamento do mundo. Mas, no entanto, as verdades originais ensinadas por ele foram mantidas intactas em sua pureza original por uns poucos homens em cada época, os quais, recusando grandes números de estudantes e seguidores semidesenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram sua verdade para os poucos que estavam prontos para compreendê-la e dominá-la. De lábio a ouvido, a verdade tem sido transmitida entre os poucos. Sempre houve uns poucos iniciados em cada geração, nas várias terras da terra, que mantiveram viva a chama sagrada dos ensinamentos herméticos, e estes sempre estiveram dispostos a usar suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo exterior, quando a luz da verdade ficava fraca e obscurecida devido à negligência, e quando os pavios ficavam entupidos com matéria estranha. Sempre houve uns poucos para cuidar fielmente do altar da verdade, sobre o qual era mantida acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Esses homens dedicaram suas vidas ao trabalho de amor que o poeta tão bem expressou em seus versos. Ó, não deixem a chama se apagar. Acalentada era após era em sua caverna escura, em seus templos sagrados, acalentada. Alimentada por puros ministros do amor, não deixem a chama se apagar. Esses homens nunca buscaram aprovação popular, nem números de seguidores. Eles são indiferentes a essas coisas, pois sabem quão poucos há em cada geração que estão prontos para a verdade, ou que a reconheceriam se lhes fosse apresentada. Eles reservam a carne forte para os homens, enquanto outros fornecem o leite para os bebês. Eles reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos eleitos, que reconhecem seu valor e que as usam em suas coroas, em vez de lançá-las aos porcos vulgares e materialistas, que as pisoteariam na lama e as misturariam com sua repugnante comida mental. Mas ainda assim, esses homens nunca esqueceram ou negligenciaram os ensinamentos originais de Hermes, a respeito da transmissão das palavras da verdade para aqueles que estão prontos para recebê-las, cujo ensinamento é declarado em O Caibalion da seguinte forma: onde caem os passos do mestre, os ouvidos daqueles prontos para o seu ensinamento se abrem largamente. E novamente, quando os ouvidos do estudante estão prontos para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Mas sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com o outro aforismo hermético, também em O Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Há aqueles que criticaram essa atitude dos hermetistas e que alegaram que eles não manifestaram o espírito adequado em sua política de reclusão e reticência. Mas um rápido olhar retrospectivo sobre as páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que conheciam a tolice de tentar ensinar ao mundo aquilo que ele não estava pronto nem disposto a receber. Os hermetistas nunca buscaram ser mártires e, em vez disso, sentaram-se silenciosamente de lado, com um sorriso de pena em seus lábios fechados, enquanto os pagãos se enfureciam ruidosamente ao redor deles em seu costumeiro divertimento de levar à morte e à tortura os entusiastas honestos mais equivocados, que imaginavam poder impor a uma raça de bárbaros a verdade capaz de ser compreendida apenas pelos eleitos que haviam avançado ao longo do caminho. E o espírito de perseguição ainda não se extinguiu na terra. Existem certos ensinamentos herméticos que, se promulgados publicamente, fariam cair sobre os professores um grande clamor de escárnio e injúria por parte da multidão, que, mais uma vez,
levantaria o grito de crucifiquem, crucifiquem. Nesta pequena obra, nós nos esforçamos para lhes dar uma ideia dos ensinamentos fundamentais de O Kybalion, empenhando-nos em lhes fornecer os princípios operacionais, deixando para que vocês mesmos os apliquem, em vez de tentar elaborar o ensinamento em detalhes. Se você é um verdadeiro estudante, será capaz de elaborar e aplicar esses princípios. Se não, então você deve se desenvolver até se tornar um, pois, do contrário, os ensinamentos herméticos serão como palavras, palavras, palavras para você. Os três iniciados. Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion. Do Antigo Egito vieram os ensinamentos esotéricos e ocultos fundamentais, que influenciaram tão fortemente as filosofias de todas as raças, nações e povos, por vários milhares de anos. O Egito, o lar das pirâmides e da esfinge, foi o berço da sabedoria oculta e dos ensinamentos místicos. De sua doutrina secreta, todas as nações tomaram emprestado. Índia, Pérsia, Caldeia, Média, China, Japão, Assíria, Grécia e Roma antigas, e outros países antigos participaram liberalmente do banquete de conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão livremente forneceram àqueles que vieram preparados para participar do grande acervo de sabedoria mística e oculta que as mentes mestras daquela terra antiga haviam reunido. No Antigo Egito, habitaram os grandes adeptos e mestres que nunca foram superados e que raramente foram igualados durante os séculos que seguiram o seu voo processional desde os dias do grande Hermes. No Egito, estava localizada a grande loja das lojas dos místicos. Pelas portas de seus templos entravam os neófitos, que posteriormente, como hierofantes, adeptos e mestres, viajavam para os quatro cantos da terra, carregando consigo o conhecimento precioso que estavam prontos, ansiosos e dispostos a repassar àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. O conteúdo completo está no site